oportunidade, então, para interagirmos em família e dividir saberes, compartilhar experiências e trocar ideias, aprender e ensinar. Porque lembre-se, ninguém vai ensinar nada a ninguém. Na maioria das vezes, todos vamos aprender. E todos juntos, né? Vocês aí, todos juntos, e eu aqui também, para ajudar vocês. É fundamental também que os momentos de aprendizado sejam tranquilos. Então, sabe aquele momento que tá um bebê chorando, que tá a criançada correndo? Nesse momento não é legal pra gente fazer. Então, é importante que a gente crie rotinas para isso, que a gente tenha momentos. Crianças, agora chegou o momento da atividade. Vamos sentar, se for mais de um filho, né? Se for um só, beleza, é muito mais fácil de se organizar. Quando é mais de um, às vezes vocês vão perceber. Pode ser que todos juntos no mesmo momento seja mais fácil realizar, que nem eu faço. Eu ponho os dois, um de cada lado, fico ali no meio, eu vou fazendo as minhas coisas e eles as deles. Quando eles têm dificuldade, eles mãe, eu não tô entendendo. Aí eu vou, paro e ajudo. Então é um momento em que um não tá fazendo barulho pro outro, os dois estão ali compenetrados. Então é importante esse momento de você que está organizando a sua rotina aí na sua casa de estudo, saiba qual é o melhor momento. Se é todo mundo junto, quando tem mais de um filho, se é cada um num momento, ou se é o filho único, aí vocês se organizam, muito mais fácil. É fundamental também, então, que esses momentos sejam tranquilos e organizados. E vão aí algumas dicas, então. Organização do local. Encontre um cantinho para estudar. Então, pode ser uma mesa, sentadinhos na cama, mas que haja conforto, né? Que a criança fique com uma postura bem posicionada e que ela consiga escrever sem ficar com o bracinho torto ou que ela não tenha um apoio firme. Então, que ela tenha um local que ela possa escrever e estudar da melhor forma possível. Nada de ficar deitado assim torto, lendo de qualquer jeito, que não vai dar certo. Esse local tem que ter boa iluminação. Então, nada da criança ficar aqui com a luz em cima, porque ele vai fazer sombra no caderno. Então, é importante que a luz esteja sobre o caderno e ele possa enxergar aquela atividade bem nitidamente, para que não haja prejuízo para a visão. Então, tem que estar bem tranquilo, tem que estar organizado, tem que ter de preferência boa iluminação, ventilação, não esqueçam, não aglomeraremos. Nós não aglomeraremos, então vamos ventilar a casa, abram as janelas, as portas, tudo que vocês puderem, para que entre ar e circule esse ar que está ali dentro. É importante que não haja barulho, então sem barulho, toda a família pode e deve contribuir. Então todo mundo que está na casa, se são várias pessoas, que aquelas pessoas sejam orientadas de que aquele momento é importante para a criança e importante para todos. Então que se todos puderem sentar e ajudar, é muito mais legal, vai ser muito mais interessante, vocês vão se divertir até. Então, que todo mundo, então, contribua com silêncio, para que a criança consiga se concentrar. Se houver outras crianças, é importante que todos estejam em produção. Por exemplo, se você não vai dar conta de explicar matemática para um de 5º ano, e você tem um de jardinzinho querendo aprender a ler e escrever, ou de 1º ano, não vai dar tempo de você dar atenção para um e para outro. Então, é importante que todo mundo esteja em produção, para estar em silêncio, mas que a atividade do pequeno seja uma atividade mais de criar, de pintar, de desenhar, enquanto você dá atenção para o maior, que vai estar fazendo atividades de matemática, por exemplo, que vão demandar mais tempo do tutor, que são vocês adultos. Quando for a vez do pequeno precisar do adulto, então ele vai aprender a escrever, ele vai aprender a ler e ele precisa do adulto, o maior deve estar com atividades que ele possa fazer sozinho sem te atrapalhar. Então essa é uma boa dica da gente fazer. Todo mundo está produzindo e apenas um precisando de maior auxílio dos adultos. Vamos dizer que nós temos 2 adultos, então cada adulto cuida de uma criança, cada um é tutor de um dos alunos. O que mais que eu posso dizer para vocês então? Vamos lá. Se houver outras crianças, então, em casa, é importante que todos estejam em produção, para que não haja barulho excessivo, enquanto uns desenham, ou leem,
ou fazem montagens e produções manuais com autonomia, o familiar poderá auxiliar nas atividades que exigem, então, maior auxílio. É isso aí que eu acabei de falar para vocês. Materiais sempre à mão. Vamos começar a atividade? Então, vamos ver o que vai precisar. Vai precisar de borracha, lápis de cor, tesoura, cola. Vamos pegar tudo e deixar ali, num cantinho. É legal fazer uma latinha, até criar com eles no momento, fazer uma caixinha decorada, colar coisas e tudo mais. É legal. É um momento que a gente pode criar coisas manuais, né? Em outros momentos, que não sejam de estudo da escola mesmo. Separe, então, os materiais necessários para a realização da atividade. É importante que o familiar que auxiliará tenha conhecimento do que será utilizado. Então, o adulto, ele sempre dá uma lida antes para saber o que vai ser usado. É fundamental que, depois de utilizar, os materiais sejam armazenados com cuidado e não os utilizar para brincar, porque a gente sabe que tem criança que adora brincar de lápis de cor, só que depois esse lápis de cor vai para baixo da cama, vai para baixo do sofá. Aqui em casa acontece isso. Mãe, perdi meu lápis. E aí? Como vai fazer a atividade depois? Então, prestar atenção nessa organização, ensiná-los a organizar o material. Isso também é um importante passo para a aprendizagem, a organização das coisas que são nossas, né? Cuidar do que é nosso. E não os utilizar para brincar, pois serão utilizados depois também, né? Rotina diária. Aí é bem complicado, né? A mãe tá trabalhando, o pai não, ou o pai tá e a mãe não, ou nenhum dos dois está, ou os dois estão. Então, em que momento realizar a atividade com essas crianças? Isso eu não posso dizer para vocês. Vocês é que terão que se organizar para que haja um momento adequado, com toda essa organização, com silêncio e tudo mais. Eu sei que às vezes é impossível, mas a gente vai começando a pegar o ritmo e encontrando a melhor forma de se trabalhar assim. Crie uma rotina para que as atividades sejam realizadas de preferência nos mesmos horários, porque a rotina é uma coisa importante para o nossa parte biológica, né? A gente sabe que a gente tem que acordar naquele horário, que a gente vai para a escola naquele horário, que a gente escova os dentes naquele horário, que a gente toma café naquele horário, que a gente volta da escola naquele horário, que a gente almoça. Então, que a gente mantenha mais ou menos a rotina que as crianças tinham para ir para a escola. Precisa acordar 6 horas da manhã? Não é necessário. Se dá para vocês dormirem um pouquinho mais, durmam um pouquinho mais, descansem. 7h30 acorda, 8 horas café da manhã, que tal? 8h15, todo mundo tomou café. Das 8h15 às 9, das 8 às 9, uma aula, uma atividade. Das 9 às 10, outra atividade. Das 10 às 11, outra atividade. Pode, nesse meio tempo, ter uma pausa para comer um pãozinho, para tomar um leite, para comer uma fruta, qualquer coisa que vocês queiram, para relaxar um pouco, esticar o corpo, dar uma atividade física para eles. E das 12 às 13, almoço. É legal manter o horário que eles almoçam na escola. Na escola eles almoçam a partir das 10 para meio-dia. Então é importante que o almoço aconteça mais ou menos nesse horário. Porque quando a gente voltar para a escola, a gente ainda esteja nesse ritmo e não haja uma mudança brusca, principalmente para o nosso organismo, né? O nosso relógio biológico, ele é muito bem organizado. Se a gente muda, começa a acordar tarde, dormir muito tarde, isso vai dando problema para nós, para nossa saúde. As atividades elaboradas por mim foram pensadas, então, de forma que não fragmentasse o conhecimento. A gente sabe que o ser humano, ele é um ser integral, ele é completo. E o conhecimento é como o ser humano. O ser humano criou todo esse conhecimento. Foi o ser humano que desenvolveu todo o conhecimento que está aí para a gente aprender, né? Então, não tem como desvincularmos a matemática da língua portuguesa, porque quando eu vou ler um problema matemático, eu tenho que saber a língua portuguesa. Quando eu vou ler um texto de geografia, ciências e história, eu estou fazendo uma relação com a língua portuguesa, porque eu interpreto aquele texto, eu decodifico, entendo que letrinha é aquela, junto ela com a outra, forma uma palavra, essa palavra forma uma frase, e essa frase tem que ter sentido para a criança e para os adultos. Então a gente tem todo
um conjunto de saberes que a gente mobiliza no nosso cérebro quando a gente lê um texto, quando a gente faz um problema